E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí o que o Pascoal, Mauro Naves e companhia falaram após o jogo de ontem em São Paulo e Barcelona do Equador. Pascoal aí fez uma bela análise sobre a atuação de Luciano e companhia, a trupe do Zubeldia. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra mim aí, atingir a meta de 3.000 inscritos, estamos quase chegando lá, dá essa força pra mim aí, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, vendo tudo que eles vão falar. Tem o Pascoal, tem o pessoal do F90 também. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, e a gente vai debater e comentar muito sobre o Tricolor, beleza? Créditos diretorais eu tô deixando na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Porque esperava que ganhasse ontem. Esperava fazer 6 pontos aqui e tal. Então pode ficar um pouquinho com o pé atrás. Mas mesmo assim vai lotar lá de novo o Morumbi e eu acho que... Daqui a 2 semanas, né? Aí o São Paulo consegue isso, mas podia ter sido facilitado por ontem. Para mim a grande notícia foi o Lucas. Gostei de saber, porque agora ele vai ter tempo, né, de já ajudar nas próximas fases, né? E ele voltando, enfim, ele é fundamental. O Luciano eu gosto demais. Eu não achei que ele estava tão bem ontem. Eu gosto sempre do Luciano, acho decisivo. Mas não para de reclamar, joga, né? É tudo uma questão de você analisar o acontecimento. O Luciano não é meia. O Luciano não é centroavante, ele é ponta de lança. Perfeito? Então, sendo ponta de lança, ele tem que jogar perto do centroavante. O centroavante não jogou bem. Interessante, porque eu acho que o André, vindo do lado para dentro, ele joga mais. E ele se movimenta mais quando joga o Caleri. Porque o Caleri fica posicionado entre os zagueiros e ele tem a movimentação para ser liberado do contato com os zagueiros e ele consegue espaço para trabalhar nas costas dos volantes. O que o Luciano deveria ter feito ontem, mas não conseguiu. Porque o Luciano, ele quer fazer gol, né? Ele quer entrar na área. Então, e às vezes nessa posição ele não tem essa possibilidade. O Galopo, para mim, puxa vida, antes de começar o jogo, o Pac estava no Morumbi, eu falei, eu gosto muito da ideia de ver o Galopo no time do São Paulo. Porque ele vinha entrando bem. Que decepção ontem. Ele quase não pegou na bola. Uma decepção o Galopo, decepção. E o São Paulo jogou o pior jogo dele com o Zubeldia, né? Foi. Que a torcida fala que é Zubeldia e alegria. Ontem não foi Zubeldia e alegria. Ontem não foi. No máximo, o Zubeldia correria. Correria dele. Porque faltou inspiração para o time do São Paulo, muito claro. Agora, eu continuo achando que o São Paulo não tem um substituto para o Caleri. O André Dias é um substituto. O André Silva é um substituto para entrar do lado do campo para dentro. É um meia-ponta. Não é um centroavante, um homem de definição de jogada, porque não é a característica dele. A movimentação dele é que gera outras movimentações para favorecer o centroavante. Então, eu acho que nesse aspecto o São Paulo ficou muito, muito engessado. E o São Paulo tem um último jogo, o Tajeres é o líder do grupo, e de repente o São Paulo, se empatar a partida, o São Paulo vai se classificar. O São Paulo vai se classificar. Agora, precisa ver se em primeiro ou em segundo do grupo. Se for primeiro do grupo, é uma possibilidade. Se for segundo, ele pode pegar River Plate, Palmeiras, entendeu? Porque o São Paulo, para ganhar, tem que fazer um gol, certo? Sim, aí já tem a troca do saldo. Mais ou menos. Já tem que fazer um gol. Sim. Então, o mínimo o São Paulo tem que fazer um gol para ganhar. Então, o Barcelona de Guayaquil, o Cobressal pode fazer 4 pontos... E eles que se resolvam aí para saber quem vai ser o terceiro colocado, né? Esse é um problema deles. O São Paulo, o problema dele é com o Tajeres. Aí você vai dizer, o Flamengo vai ser primeiro ou vai ser segundo do grupo? Segundo do grupo. Possivelmente segundo. Botafogo vai ser o primeiro ou segundo do grupo? Aí já não dá para dizer. Não dá para prever. O Palmeiras é o primeiro do grupo. E se empatar ali o São Paulo em pontos e gols, se for 1-0? Não, 1-0 não empata, porque o Tajeres fica com 5, o São Paulo fica com 6 de saldo. Tira um aqui e pula outro. Um gol basta, um gol basta. Classificado já está, né? Em segundo, no mínimo, já está. Mas aí é o seguinte, vai pegar os primeiros dos outros grupos, a gente já tem um número desenhado. Sim. Fluminense, Claro, Fluminense,
River Plate, Palmeiras. Olha do que eu estou falando. O Galo, né? O Atlético, pode ser que, não sei se vai ser o Bolívar, se vai ser o Flamengo, o primeiro colocado no grupo. Como o Bolívar joga em casa, a última partida. O The Strongest no grupo do Grêmio tem 10 pontos. Tem 10 pontos. Então, a gente tem 2 times bolivianos em primeiro lugar das suas chaves. Por acaso os dois da mesma cidade? Isso. Por acaso... Não, mas realmente... Sim. Eles só ganhavam lá nos 3.600 metros, mas passaram a jogar bem fora de casa. Nos últimos 2 anos já é um outro Bolívar e tal. Agora, quem vai resolver essa parada mesmo pro São Paulo aí tranquilamente é o Rames Rodrigues, tranquilo. Opa, quem? Ei, não? O Rames Rodrigues, eu continuo com a... No dia que ele chegou, a minha impressão continua a mesma. Vai parar de dar problema, vai embora. Ele treina no São Paulo para jogar na seleção da Colômbia. E não é barato não, hein? Não é barato não para treinar no São Paulo, custa caro. A Faté falou disso ontem, é que hoje não vai dar. A gente até ia falar, mas olha só o que está no a seguir. Gabigol se pronuncia após ser multado pelo Flamengo. A vinhetinha pra gente entrar nesse assunto. Esse gol perdido do Juan, mais um. Deixa eu só explicar pra você. Tem uma notícia boa pra que aqui não é o papo tricolor, a live São Paulina. Não, eu vou perguntar pra ele. Mas aí, o que tá achando desse novos tempos, aí é mundial. Comunicação é hoje. Mas vocês fazem um negócio de um programa paralelo. Paralelo. Você já imaginou? Se eu viesse aqui... Você já imaginou? Vamos aqui provar pra ele. Se eu viesse aqui... O tamanho da minha decepção ontem com o empate do São Paulo. Olha aqui, ó. Eu apostei numa combinada. Vitória do Rosário, ganhou. Vitória do Racing, ganhou. Vitória do Fluminense, ganhou. Vitória do Cruzeiro, ganhou. O único erro que eu tive ontem, na minha combinada aqui, ó. Você colocou o quê? Eu botei vitória do São Paulo, vitória do Mandante 1 e empatou. Então, assim, além de tudo, eu perdi dinheiro ontem. Uma pergunta então, importante. Muito decepcionado com esse empate. Os São Paulinos saíram frustrados. Teve que pagar a calabresa mais caro. O Zubeldia continua invicto, tá com moral, mas algumas coisas não estão bem encaixadas ainda, né? O Zubeldia é impossível você... Talvez só o Birner, que é diferenciado, saber a escalação do time de São Paulo. Então, ele foi com o Galopo agora, né? Então, assim, o jogo anterior, ele começou com o Juan. Todo mundo, caramba, eu tava, né, no Morumbi, Juan, você tá criticando o Zubeldia? Não, assim, é porque muita gente até então vinha só vendo isso do lado positivo. Poxa, esse cara é imprevisível, ele muda, ele mexe bem. No segundo tempo ele costuma ler o jogo, o São Paulo ganhou muitas partidas de virada, foram 3, né? Com ele e tal. Só que ontem a coisa não aconteceu. As mexidas não tiveram o mesmo impacto. A escalação já virou normal, é surpreendente. São Paulo vai lá. Cara, vamos... E nisso é muito legal. Inclusive pra gente que é jornalista, na hora que vai sair a escalação do São Paulo, você fala, cara, ele te obriga a pensar. O que esse cara tá querendo, entendeu? Ele conhecia muito bem o adversário e vice-versa. São Paulo venceu fora. Ele elogiou muito o trabalho que foi feito pelo Barcelona para travar. Mas o Barcelona não ficou só na defesa, não. Muito bem, marcou bem, mas também saiu pro jogo. Teve chance. O jogo foi equilibrado. Sim. Podia ser 1x0 pro São Paulo, podia ser 1x0 pro Barcelona. Então, eu acho que não é que é choque de realidade. Tinha gente minimizando os números do Zubeldia, porque você pega a tabela do Brasileiro, dos 4 times que estão na zona do rebaixamento, São Paulo ganhou de 3, né? São Paulo ganhou do Fluminense, ganhou do Vitória e ganhou do Atlético Goianiense. Ah, tá vendo? Estão elogiando muito esse começo do Zubeldia, é o melhor início de um treinador em 20 anos, desde o Cuca em 2004. Mas tem que ver, porque os adversários... Pegou o Cobressal, entendeu? Então, Bubu, deixa eu fazer uma deu uma enroscada nesse jogo do São Paulo. O Caleri faz falta demais. Não é só porque tem o Juan ali que não consegue emplacar. Ele não gosta do Juan, Birner. E o Pablo Maia também, né? Um chute, além da marcação, um chute de média distância, mas alguma coisa. Você me deu o gancho para fazer uma pergunta para Vitor Birner, que é o sujeito mais equilibrado dessa mesa. Obrigado. Zubeldia, Arthur Jorge ou Diniz, que se classificaram ontem, né? Carimbaram ali. Quem está fazendo o melhor trabalho até agora? Acho que não dá para comparar, primeiro porque o Diniz está ali há muito tempo. Mas só pega esse recorte, essa fatia. Bom, não dá para dizer sobre o melhor trabalho. Eu acho que... Melhor momento, então. Eu acho que o Diniz tem um time há mais tempo. Dos 3 é o que joga menos futebol hoje, para fazer uma comparação. Eu acho que o Botafogo do meio campo para frente tem mais recurso, tem mais qualidade técnica do que o São Paulo. Acho que o Arthur Jorge e o Zubeldia pegaram as suas equipes em situações muito complicadas e levaram suas equipes à segunda fase de Libertadores, às oitavas de final. Podem ficar na primeira colocação. Ambas, o São Paulo depende só de si, de uma vitória contra o Tajeres, nunca ganhou do Tajeres, mas de uma vitória contra o Tajeres no Morumbi. Aí acho que o trabalho é bem equilibrado. A gente fala de desempenho, mas para avaliar trabalho a gente precisa de mais tempo, né? Eles podem recuperar o Fluminense é atual campeão da Libertadores, se for... os 3 saíram agora. Aí eu vou ter que votar no Diniz.
Apesar de ser o time que joga menos hoje. Só nota. Vocês trabalham no jornal, o jornal Futebol 90 tem que dar nota. Nota para o trabalho do Arthur Jorge, Fernando Campos. Olha, o que eu ponho aqui? Até agora? O seu. A sua nota. 7,5. Você, Arthur 8. Jorge. 8. 7 porque a minha nota é italiana, padrão italiano. Vai, você. 8,5. 8,5. Zubeldia. 8. 8. 7. Rigoroso, hein? 8. 8. Europeu, né? Fernando Diniz, esse momento de retomada. No geral ou nesse ano? Não, nesse ano, agora. Esse momento. ano? É o momento do Diniz. 5. 5. 6. 6 porque ganhou a Recopa, conta, né, o título da Recopa, certo? Então dá pra gente colocar que o Arthur e o Zubeldia estão no melhor momento que o Diniz, embora como Eu acho que o elenco do Botafogo, comparando o técnico e o que ele tem à disposição e as ideias, eu acho que O melhor dos três. o melhor dos três é o Arthur Jorge, porque eu acho que o elenco do Botafogo oferece o que ele quer colocar em prática no Botafogo. Não é surpresa, né? Não é surpresa pra mim, pra você, nem pra ninguém. O Luciano, ele é tudo, mas não é meia. O Luciano, ele não é meia, ele é um segundo atacante. Ou como o Pascoal disse aí, um ponta de lança, que sinceramente eu sou novo, nem conheço essa expressão. E essa é a verdade. E, assim, essa ideia do Luciano voltar para construir jogo, ela começou lá atrás com o Rogério Ceni, né? Teve a época do Diniz, mas na época do Diniz todo mundo se movimentava muito. Então, não era o Luciano vinha receber. Todo mundo se movimentava muito. Na era Rogério Ceni, a dupla de ataque era Luciano e Caleri. E o que o Rogério fazia? Ele falava, Luciano, sai dali e vai lá para o meio criar superioridade numérica para ajudar na criação. Então, o que fazia? Ficava o Luciano e Caleri lá. Quando a jogada estava se iniciando, o Luciano saía de onde ele estava e ia para o meio. Como o Luciano ele era atacante, ele já estava lá, o time jogava com 2 meias, se eu não me engano era Igor Gomes e Nestor, né? Os 2 meias do Rogério e os 2 atacantes. O que acontecia? O Luciano vinha sem marcação, porque o zagueiro que estava lá não acompanhava ele. Então o Luciano vinha livre de marcação, ele pegava essa bola, girava e conseguia ajudar na criação. Porque ele vinha livre criar superioridade numérica. Hoje, ou melhor, ontem, e também na era Carpini, o Luciano ele jogava como meia mesmo, o 10. O Luciano é nosso 10. E ali, gente, é assim, quando o cara já é um meia, ele tem volante, tem meia, tem todo mundo ali cercado para marcar ele. Então, o Luciano hoje, ele não joga livre. Por quê? Porque quando ele tá ali no meio para criar a jogada, tá todo mundo ali, porque ele é um meia. Na tática do time adversário, já tem jogadores pré-selecionados para fazer aquela marcação ali no meio. Então, assim, o mais sensato a se fazer era, e na minha opinião, o que o Zubeldia deveria ter feito ontem. Pô, coloca você quer colocar Alisson e Galopo de meia? Coloca Alisson e Galopo de meia. Pô, não custava nada você colocar Michel Araújo e Rodriguinho, por exemplo, ali na meia. Colocava o Rodriguinho de titular, colocava o Michel Araújo titular, Luciano e André Silva. Não fazia diferença. Seria uma boa formação tática para iniciar o jogo. Por quê? Porque o Luciano poderia fazer a boa de vir buscar no meio. Ontem o São Paulo entrou com o Michel Araújo do lado direito, não como ponta abertão lá, porque o Michel Araújo ele não é um meia, ele não é um atacante extremo, ele é um meia, e o Ferreirinha aberto. O Ferreirinha, por sinal, que jogou, fez uma boa partida, eu gostei da partida do Ferreirinha. E assim, o Galopo e o Alisson ali até fizeram um bom trabalho. O Galopo achei ele um pouco perdido em alguns momentos, mas depois se encontrou no jogo. Mas não deu certo, porque o Luciano para fazer a criação, ele é ineficaz. O Luciano para fazer a criação, ele é 1 a menos. E ontem, no final do jogo, nós estávamos com 2 a menos. Tava com o Luciano de meia, que é inútil, e o Juan de atacante, que é mais do que inútil. O Juan ele consegue ser mais do que inútil. Eu queria entender o que é que tanta gente vê no Juan. Deve ser empresário. Porque não tem condição. O Juan, ele é o único... O atacante, ele tem que ter 3 primícias. 3 primícias. Ele tem que fazer gol, como o Caleri, o Romário faz. Ele tem que driblar, como o Ferreirinha
faz, por exemplo, e ele tem que dar assistências. Tem alguns atacantes que são bons em assistências. O próprio Luciano, quando ele joga de segundo atacante, ele é um bom, ele ajuda ali na criação da fase final, no final da fase da criação, não no início da fase de criação, no passe final, né? Então, o atacante ele tem que ter essas 3 premissas: drible, fazer gol ou dar assistência. O Juan não tem nenhuma delas. A principal característica, toda vez que você vê um comentarista de futebol falando do Juan, vai ser: ele é intenso, ele corre, ele marca. E, gente, com todo respeito, se a principal característica de um atacante é ele é intenso, ele corre e ele marca, ele não é atacante. Ou então, vamos pegar o Juan e vamos colocar lá na vaga do Pablo Maia, de volante. Porque se ele corre e ele marca, ele é um volante, ele não é um atacante. Tem que colocar ele de volante, por quê? Porque ele não vai ter obrigação de criar, ele não vai ter obrigação de dar assistência, ele não vai ter obrigação de fazer gol, ele vai ter obrigação de correr e de marcar. Ou então, o Igor Vinícius cansou, coloca ele na lateral. Já que ele corre e que ele marca tão bem, coloca ele para fazer corredor toda hora, irmão, para ir e voltar, para ir e voltar. Ele não faz gol, ele não dá... Ah, mas ele marcou 2 gols contra o Águia de Marabá. Beleza, o Pablo marcou 4 gols contra o 9 de julho. E eu nem você sente falta do Pablo. O Gonzalo Carneiro marcou gol no São Paulo. O Trellis marcou gol no São Paulo. O Chaves marcou gol no São Paulo contra Clássico né, do Corinthians, né, se eu não me engano. E mesmo assim nós não sentimos nenhuma saudade desses jogadores que são igualmente ridículos ao Juan. O Juan, ele é mais do que ruim, mais do que um inútil. Como diz Barolo, ele é um pereba master, um medíocre jogador. Eu fico triste ao ver o Juan dentro de campo, eu fico triste de não ser jogador profissional, porque se me pagar 10 mil reais, eu faço o que ele faz tranquilo. Eu vou lá e perco o gol, eu vou lá e erro. Ele não estava conseguindo dominar uma bola, irmão. E vocês acreditam que tem gente aqui nos comentários que defende o Juan? Vocês acreditam nisso? Tem gente que vem aqui no comentário e consegue defender o Juan. O Juan vai brilhar muito na Europa. Esses dias eu não aguentei, eu rachei de rir. Teve um cara que veio aqui e comentou que o Juan vai brilhar na Europa. Gente, nem o Pablo Maia vai para a Europa mais. O Pablo Maia já vai fazer 23, 24 anos. A Europa não quer jogador acima de 22 anos mais não. E é só a gente ver David Neres, Antony, Marquinhos, todos esses jogadores que foram para a Europa foram cedo. Jogador com mais de 23 anos não vai para a Europa mais. Não adianta, é fadado ao futebol brasileiro. Nem o Pablo Maia vai para a Europa mais. Principalmente porque o Pablo Maia tem deficiência na construção. O Pablo Maia é um ótimo marcador, mas ele constrói mal, ele tem medo de dar passes um pouco mais arriscados. O Casemiro, quando foi para a Europa, foi ao contrário. O Casemiro não marcava tão bem, mas ele construía muito. Ele foi para a Europa e aprendeu a marcar e aprimorou a sua parte técnica. A Europa, ela não quer ensinar o jogador a construir. Ela quer ensinar só a parte tática. A parte técnica, o jogador tem que chegar praticamente pronto. Então, o Pablo Maia dificilmente ele vai para a Europa. Pode até ir para um time pequeno, para time grande não vai mais. Acabou. Entendeu? E o Juan muito menos. Que time da Europa vai querer o Juan? Só se for o time da segunda divisão de Portugal, time da segunda divisão da Itália. E porra, na moral, se você falar que jogar em time da segunda divisão da Europa, time de segunda divisão da Itália, da Alemanha, é jogar no futebol europeu, você tá de sacanagem. Ah, tá na Europa, beleza, tá na Europa lá. Mas entre você jogar no São Paulo e jogar num time da segunda divisão do futebol europeu, é muito melhor jogar no São Paulo. Então assim, eu não entendo o Juan ser jogador de futebol profissional. E eu não entendo a insistência. Eu acho que ontem foi a última vez que o Zubeldia colocou o Luciano de meia. Ontem eu acho que ele tirou a prova e ele viu. Realmente de meia o Luciano não dá. De meia não resolve a minha situação. Eu acho que ontem o Zubeldia viu isso. Então, sinceramente, um jogo ruim. O São Paulo mais cedo ou mais tarde ia oscilar. Eu coloco o jogo de ontem na culpa do Zubeldia sim, porque ele que escala os jogadores. Ele que escalou mal. O Zubeldia escalou mal, colocando o Luciano no meio de campo e deixando o Rodriguinho do lado de fora, colocando o Galopo de segundo volante. Ele poderia ter colocado outro jogador de segundo volante ali, tanto moleque da base que tem.
Só um adendo, antes da gente terminar o vídeo, o que o Igor Vinícius fez com aquele jogador do Barcelona foi sacanagem. Eu vi e é muito feio a imagem. Na hora, meu irmão tava no Morumbi, eu mandei mensagem pra ele, falei, você viu o que aconteceu com o cara aí? Ele falou, não, o cara só saiu machucado. Eu falei, meu amigo, quebrou o pé do cara. Deu pra ver que o pé do cara quebrou. O osso tava reto e do nada o osso fez assim. Então, o Igor Vinícius deu uma entrada ontem fraca. E quando eu digo fraca, é de nível técnico, de nível de ser humano, de nível de jogador de futebol, porque você não pode dar uma entrada daquela num companheiro de profissão. Tudo tem limite no futebol, tudo tem limite na vida. O que o Igor Vinícius fez ontem foi muito feio. Eu sei que você pode não gostar de Argentina, você pode não gostar de adversário, mas lembre-se, do lado de lá tem um pai, tem um filho, tem um irmão e tem um ser humano que vive daquilo. Ele viu, aquele cara vive daquilo, ele vai ficar um ano fora dos gramados. É complicado. Deixa aí a sua opinião, seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.